Seja bem-vindo a todos os convidados, a todos os filhos e filhas que vieram, amém? Mas eu não vou me estender não, queria chamar aqui nosso amigo André Nogueira. É uma alegria para nós, ele tem um testemunho lindo, ele tem algo a derramar aos nossos corações. E eu queria te pedir para ficar de pé de novo, para que a gente possa estender a mão para cá e orar pela vida dele, porque pedir a Deus que ministre através da vida dele em nossas vidas, que aquilo que, a chave que você precisa virar hoje, que não vire amanhã, mas vire hoje. Talvez você tenha sido convidado por alguém, esteja aqui hoje, às vezes até sem querer ou até cansado, mas não existe vácuo no mundo espiritual, não existe acaso. Se você está aqui, era para estar. E Deus tem algo para mudar na tua vida. Às vezes você pode pensar, mas eu estou bem, meu casamento está bem, minhas finanças estão bem. Você não sabe o que Deus vai fazer contigo nessa noite. Então, estenda as suas mãos, vamos orar pelo André. Pai, vitorioso Tu és, Senhor. E a Tua vitória vem na terra através de Teus filhos. Não é um livro, Pai, é uma semente, como ele diz. Não é uma vida qualquer, mas uma vida frutífera, Senhor. Porque precisou se entregar, morrer para Ele mesmo. Como Jesus se entregou para o Pai, como oferta viva, para que possamos ter uma vida em abundância nas Tuas mãos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que possamos, Senhor, te glorificar o Teu nome através da vida do Teu Filho. Ah, Pai, o quanto ele se lançou, o quanto semeou, o quanto se entregou. E todo lugar é comum, Pai. E era comum a vida, até que Tu chegou na vida dele. E toda a solidão, toda a dor, toda a tristeza se transformou em palavras. E as palavras agora são eternas porque estão no livro. E Pai, que Tu possa levar essa semente aos corações de todas as nações. E que seja o primeiro fruto de muitos frutos. Rabacá, xarabá, serê, carabá, xerê, cará. Reca, xarabá, serê, caralabacá, teca. Reba, xarabacá, xerê, cará. Reca, bacá, xarabás. Quando ninguém te amou, eu te amei. Reca, xerê, carás. Quando ninguém te viu, eu já tinha te visto. Reba, xarabá, sarabá, coxerê, tarabá, serê, caralabás. Re, xabacá, sarabá, serê, carás. E eu já falado contigo. Re, cabá, sará, só entrega o que eu já te dei. Rebás, porque eu estou na casa e farei para aqueles que abrirem a porta. Rebá, xarabá, serê, não se preocupe com nada. A atmosfera sou eu que trago. Recabá, xarabás, as janelas sou eu que fecho. Rebá, xarabás, sou eu que aqueço, eu que ilumino. Rebá, xarabá, quando eu sou o foco da sua atenção. Reba, xarabacá, sarabá, xerê, caralabás. Mudarei histórias nessa noite. Re, xarás, como Moisés, quando se virou para mim, eu quero chamar aos meus filhos nessa noite. Atenção ao meu encontro. Atenção àquilo que eu tenho. Porque há um povo orando. Reca, xará, e eu levantei alguns para mudar a história. Reba, xarabá, sarás, ainda te levarei mais longe, meu filho. Re, xerê, cabá, xerê, caralabá, xerê, cará, xerê, cabás. Reba, sarabá, xerê, xerê, cabás. Primeiro te trago na vila. Re, xerê, nessa vila rica que tenho preparado grandes coisas.
Reba, xarabás, mas te lançarei as nações. Reba, xarabás, sereis, nem o tempo no mundo foi perdido. Reba, xará, porque tu sabes que para lá tu não volta. Reba, cá, xarabá, serecarás, sereca, xarabaco, xereis, mas continuarás adorando. Reca, xarabaca, serei, se te darei agora. Rabaca, xarabá, serei, caralabá, sereis o segundo livro. Reca, xerecará, re, xarabás, a transformação da atmosfera. Rabaca, xarabá, serecarás, os frutos da minha presença. Rabaco, xerecará, xarabá, serecaralá, xerecarás. Re, xere, carabás, xarabás, xere, caralabás. Re, cabás, eu sou contigo. Re, xere, carabás, xarabás, xarabás. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Todo lugar é comum até Jesus passar. Todo lugar é comum até Jesus passar. Todo lugar é comum até Jesus passar. Essa atmosfera que invade a terra e que transforma tudo, Ele renova tudo. Essa atmosfera que invade a terra e que transforma, Ele renova tudo. Essa atmosfera que invade a terra e que renova tudo. Todo lugar é comum até... Declare isso nessa noite. Todo lugar é comum até Jesus passar. Todo lugar é comum. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Pai, a Ti nós agradecemos, Pai, pela Tua presença. Oh, Pai, obrigado pela essa atmosfera, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque aqui nós já sentimos a Tua presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Pode se assentar. Está sendo transmitido, pastor? Bom, graça e paz, boa noite você que nos assiste. Essa é uma noite especial, é uma noite memorável. Eu quero compartilhar algo tremendo com você nessa noite. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Saulo, à pastora Lenita, a todos aqueles que nos receberam, agradecer a você por estar aqui nessa noite. Existe algo tremendo. Deus se move pela atmosfera da honra. Eu quero honrá-los nessa noite, entregando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Isso aqui é uma semente, como o pastor Saulo falou, e existe dentro desse livro inúmeras chaves. Na verdade, isso aqui é um fruto, e dentro dele existem inúmeras sementes. Esse livro ele vai falar sobre identidade, vai falar sobre propósito, vai falar sobre uma atmosfera extraordinária de Deus, vai falar sobre prosperidade, a prosperidade total. A palavra diz que Deus se alegra com a prosperidade do seu povo, e é uma prosperidade total. E essa atmosfera do Senhor é uma atmosfera que libera o extraordinário de Deus. Amém? Irmãos, quem deseja esse livro? Quem deseja esse livro? Quem deseja esse livro? Amém. Irmãos, eu quero
essa palavra é sobre isso. Eu orava ao Senhor, perguntava ao Senhor, Senhor, o que eu devo ministrar nessa noite? O que o Senhor quer trazer para a tua igreja? E ao abrir o livro, na segunda página vai estar escrito duas frases. Primeiro é assim: Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Fiz aqui uma pergunta e a resposta foi uma ação, foi uma decisão. E a verdade é que eu não consegui entrar no livro, porque o Senhor falou, fala só sobre essa primeira parte. Deus não responde perguntas, responde resposta. Fala sobre decisão. É uma noite de cura, uma noite de salvação, de libertação. E a decisão, ela vai trazer cura para a sua vida. Vai trazer salvação, libertação. Êxodo 3. Quero ler com os irmãos. Então vou lendo aqui. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Mídian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horabe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então Moisés continuou: certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. Aqui vários nomes aqui que você pode botar no seu filho depois. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Amém? Feche os seus olhos, irmãos. Pai, a Ti nós queremos Te agradecer mais uma vez pela Tua presença. Pai, obrigado pela Tua palavra e nesse momento eu Te peço, Senhor Jesus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Eis aqui uma passagem em que Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Moisés vê uma sarça que está se consumindo em fogo. E algo chama a atenção de Moisés. Essa sarça não parava. E quando ele chega, Deus chama Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Eu quero falar do eis-me aqui, de uma decisão. Eu quero falar, eis-me aqui significa entrega, significa uma total confiança, disposição em servir ao Senhor. O céu, ele se move por respostas e não por perguntas. Toda vez que a Bíblia relata alguém que deu uma resposta ao céu, nós vamos ver inúmeros acontecimentos. Nós vamos ver uma atmosfera sobrenatural invadindo, transformando tudo.
Eis-me aqui, Senhor, é a resposta que Deus espera que nós possamos dar. Moisés, ele acolhe o chamado de Deus para dispor-se a Ele, para confiar a Ele. Mas na maioria das vezes, irmãos, nós fazemos perguntas ao invés de dar uma resposta para Deus. Se você está disposto, no seu coração hoje, dizer, eis-me aqui, eu creio que o sobrenatural de Deus, uma atmosfera que muda e transforma tudo, vai invadir o seu coração, a sua casa, e através de você, a presença de Deus irá ir junto. Se você se colocar disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor, Deus, Ele vai com você. Como vai ser, irmãos, eu não sei. Mas o eis-me aqui é uma ativação. É dizer, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu me coloco nas tuas mãos. Eu confio no teu favor. E é interessante no versículo 12, assim que Moisés diz, eis-me aqui, depois ele vai perguntar, Senhor, mas o que eu vou fazer? Olha só, ele no coração primeiro ele gerou o eis-me aqui, ele falou, eu confio. Agora, como vai ser, é depois. E aí Deus fala com ele, eu estarei com você. Mas, como eu disse, na maioria das vezes é o contrário. Deus pergunta, a quem enviarei? E a gente começa com inúmeras perguntas. Senhor, eu? Mas por que eu? Como assim? Eu não sei falar. Muito provável por causa do medo, por falta de identidade, por falta de propósito. Hoje nós precisamos curar isso. Nós precisamos responder ao céu, nós precisamos responder ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Na maioria das vezes, grava isso, na maioria das vezes, que Deus te chamar, você não vai estar 100% preparado, pronto. Mas Ele quer ouvir o seu coração, eis-me aqui. Porque no processo, Ele vai trabalhar a sua identidade, Ele vai ativar o seu propósito, e você irá cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, através da sua vida. A palavra de hoje é decisão, a palavra de cura, decisão. Eu preciso tomar uma decisão para que a cura haja, para que haja cura, que haja salvação. Decida decidir, irmão. Decida decidir. Eu tenho uma frase que é um trava-língua. É assim: quem decide decidir, decide tudo. Repete aí pro seu irmão. Quem decide decidir, decide tudo. Vai, 3 vezes. Quem decide decidir. É um trava-língua, mas que destrava identidade, destrava propósito. Aleluia. Eu queria muito, irmão, confesso que eu queria muito falar sobre o primeiro capítulo do livro, que fala sobre identidade. Algo tremendo. Algo que quando nós encontramos com a atmosfera de Jesus, é a primeira coisa que Deus ativa. É a identidade. Eu queria muito falar sobre identidade. Uma chave que virou algo tremendo na minha vida. Mas Deus falou, fale sobre decisão. Eu só posso ativar a identidade se as pessoas se decidirem. Eu só posso ativar propósito. Eu só posso trazer prosperidade se as pessoas decidirem. E essa decisão, ela tem que nascer no coração. Tem que ser uma decisão baseada na fé, no eu confio. De novo, como vai ser, não importa. Mas eu decido. Eis-me aqui, Senhor. Quem vai dizer eis-me aqui? A Bíblia fala inúmeras pessoas que diz eis-me aqui. Jacó, Samuel. 1 Samuel 3:4. A palavra diz, o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. A princípio Samuel pensava que era o seu Senhor. E aí por 3 vezes ele fez isso, até que
explicou para ele que era Deus, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. E outra pessoa que me chama a atenção, Daniel, uma pessoa que toma decisão, e é uma decisão baseada na fé. Daniel, ele decide não se contaminar. Quantas vezes nós recebemos ofertas diariamente? Nós precisamos agir como Daniel. Se Daniel tivesse aceitado a oferta do rei, ele iria concordar com tudo de errado que estava presenciando naquele momento. Daniel, ele decide se separar, ele decide entre o que é certo e o que é errado, entre o que é limpo e o que é sujo. Disse: eis-me aqui, eu decido. É uma decisão. Decisão difícil, pois ia contra as ordens do rei, na contramão das tendências dos jovens que queriam prazeres. Muitas das vezes nós precisamos tomar decisões difíceis, mas pequenas decisões acarretam grandes mudanças na nossa vida. Isso me faz pensar nas decisões em que eu tive que tomar ao longo da minha vida. Decisões que me afastaram de Deus em uma fase da minha vida. E aqui eu começo a trazer um testemunho que Deus falou comigo para eu entregar para vocês. Testemunho de decisão. Eu resolvi escrever, irmãos, porque eu queria trazer alguns detalhes de decisões que influenciaram a minha vida toda. 14 anos, vou começar antes. Eu fui adotado com 2 meses de vida. E eu até então morava debaixo da ponte. E aí uma família decidiu me adotar, 2 meses. E essa adoção, ela veio tomada por decisão. Minha mãe, a mulher que me pegou para criar, ela era uma pessoa que curtia muito a balada, à noite. E o meu pai já era da igreja. E na época ela não conseguia ter filhos. Perdia. E aí até então eu apareci e ela virou para o meu pai e falou: vamos adotar esse menino. E até falou com ele: se a gente adotar ele, eu vou parar, a gente vai para a igreja, eu vou parar de ir para a balada. Ela tomou uma decisão. E então eu cresci na igreja. Até então minha mãe foi para a igreja, os dois foram para a igreja. Eu cresci na igreja, cresci ouvindo a palavra de Deus. Cresci ali com as crianças. Mas com 14 anos, eu decidi que aquilo não era para mim. Eu tomei uma decisão. Eu queria os prazeres do mundo. Eu olhava para os colegas, estavam todos eles saindo, estavam todos eles namorando, estavam todos eles fazendo as coisas que aparentemente parecia certo, mas era errado. E eu decidi que eu não queria mais ficar na igreja. E eu comecei a me envolver com música. Então, a gente começou uma banda e a gente começou a fazer shows pela cidade, por fora da cidade. E isso durou cerca de 10 a 12 anos. E eu aceitei os manjares do rei. Eu aceitei viver, eu tomei decisões. E aí eu comecei a me envolver com bebidas, drogas, mulheres. E o inimigo, ele é muito sujo, porque sabendo disso, ele me dava mais prazeres para eu continuar. Só que ao longo desses 10 anos, eu sentia algo, em meio a multidão, em meio de um monte de gente, eu sentia um vazio muito grande. E olha que interessante, nos lugares que eu ia, todo lugar que eu estava, sempre tinha alguém falar: esse menino é crente. E eu sentia uma raiva tremenda disso. Eu não sei porquê, não sei se é pelo jeito de eu falar. Sempre que eu estava num lugar, eu lembro que eu estava em Minas, abri um show na época do Strike. Esse pessoal mais jovem vai lembrar do Strike. A gente foi abrir um show deles. E a gente foi para um restaurante.
Eu tava lá, eu falei assim, tinha umas meninas e tal, eu falei, eu vou... Ia chegar, né? Eu falei, a gente tá aqui para abrir o show do Strike. E aí conversando, me gabando, né? Querendo se envolver. E a menina falou assim, tu é crente? Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Existia já uma atmosfera, um brilho de Deus. Aqueles que são filhos jamais perdem esse brilho. E eu fui me envolvendo durante esses 10 anos. Só que em meio a um monte de gente, em meio aos shows, o inimigo ia te apresentando. Toda vez que eu sentia um vazio muito grande. Como que pode alguém estar em meio à multidão e ter um vazio grande? Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você esteja assim hoje. Você precisa tomar uma decisão. E eu lembro que depois de uma noite, depois que eu cheguei de uma balada, estava um pouco alterado. Bem exagerado. E eu estava com um vazio muito grande. E eu comecei a me lembrar da época de criança. A época que eu ouvi os louvores. A época que eu ouvi as palavras. Isso é muito fundamental, gente. Tragam as suas crianças para o culto. Eles precisam ouvir. Mas lá na frente eles vão se lembrar. Alguns fatores chamaram a atenção. Eu lembro que várias vezes eu cheguei em casa e meu pai estava orando. De madrugada eu chegava bêbado, meu pai estava orando, de joelho dobrado, orando por mim. Mas voltando a esse dia, cheguei um pouco alterado, um vazio tremendo e uma falsa alegria. E eu comecei ali a clamar ao Senhor. Eu não queria mais aquilo. Porque o vazio, ele corroeu todo o meu coração. Eu sabia que eu não era daquele lugar. Aqueles prazeres faziam sentido para mim. E eu comecei a clamar ao Senhor. Comecei a falar com Deus. Pai, mentira. Por que esse vazio tão grande? Por que eu tenho tantos amigos e eu estou vazio? E naquela noite eu chorei demais. Dormi chorando. Falando com Deus. Essa época eu estudava no MV1 em Petrópolis, à noite. Quando foi numa terça-feira, à noite, no intervalo, a gente costumava ir para aquela padaria que tem na entrada da Rua Tereza. Sabe uma padaria? Eu lembro que, hora do intervalo, a gente foi lá lanchar. Eu lembro exatamente como que foi. Quando eu estava entrando nessa padaria, eu vi um senhor pagando o pão e ele saindo. Eu lembro como se fosse em câmera lenta. Ele saindo. É Deus, irmão. Ele saiu, passou por mim. Eu fui lá, lanchei. Quando eu estou saindo, esse rapaz, ele me aborda na rua e fala, eu quero falar com você. Tem uma palavra de Deus para você. O que ele vai falar, irmão? Tudo aquilo que eu tinha falado com o Senhor. Eu não tinha falado com ninguém. E ele começou a falar. Você falou isso, falou isso. Tem uma palavra de Deus para você. Deus, ele quer te usar. Deus tem algo tremendo na sua vida. Mas você precisa decidir. Irmãos, eu chorei, estava com os amigos. Chorei com vergonha, mas chorei. Eu não tinha falado nada com ninguém. Falei, é Deus. E naquele momento, eu tomei uma decisão no meu coração. Falei, Senhor, eu quero isso. Só que você querer e fazer leva um processo. Um processo, às vezes mais rápido, um processo, às vezes mais longe, mas você precisa decidir. Entenda, hoje a cura é sobre decisão, você precisa decidir. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu falei, eu quero. Só que, como eu disse, existe um processo. Então eu comecei a ouvir louvores, comecei a ouvir palavras. Só que ao mesmo tempo continuava tomando outras decisões. Só que lembra, eu tomei uma decisão no meu coração. Até que um dia eu encontrei com uma pessoa, um amigo, e ele tinha se convertido. E a princípio esse rapaz, ele era mais louco que eu, porque ele se envolvia com muitas drogas. E quando eu vi um brilho totalmente diferente nele. E quando eu vi, a primeira reação que
que eu disse foi: eu quero isso para mim. Eu falei: Senhor, eu quero isso para mim. E ele começou a contar o seu testemunho sobrenatural que Deus fez na vida dele também. E só que querer, irmão, e você conseguir, existe o processo. Só que você precisa decidir. E essa decisão, esse processo, para mim demorou 6 meses. Meu coração ardia, eu ouvia a palavra, só que tinha aquele medo de perder amigos, de perder status, de perder os shows. E só que o cerco foi fechando. Deus, ele foi estreitando tudo. Até que esse vazio ele aumentou ao ponto de falar: não, eu tenho que dar uma resposta. E esse amigo, ele sempre me convidava para ir aos cultos. Eu sempre falava que ia, mas enganava ele. Falava: não vai dar. Até que, numa quinta-feira, acordei pela manhã com uma presença, eu senti uma presença de Deus tremenda. E eu, mais uma vez, eu decidi naquele dia: hoje eu vou na igreja. Só que eu já tinha falado isso há muitas outras vezes, sempre conseguia fugir. Então eu liguei para esse amigo e falei: hoje eu vou. Ele: tu vai? Eu falei: vou, hoje eu vou. E aí aquela alegria para o trabalho, cantando: hoje eu vou pro culto, hoje eu vou pro culto. Só que foi dando a hora, dando uma agonia, um aperto, como das outras vezes. E mais uma vez eu ia fugir. Até que fui pro trabalho, fui para casa, cheguei em casa e não vou não. Vou ligar para ele, vou falar que não vou. Antes de ligar, eu abri a Bíblia. E aí eu tive a confirmação, pastor, quando eu vi a mensagem do pastor, da palavra de hoje, que Deus tinha para fazer. Salmo 27, 4. Eu orei essa palavra. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa. Quero só isso, que Ele me deixe morar na sua casa todos os dias. Eu falei isso. Falei: Senhor, me deixa ficar na tua casa todos os dias. Só que eu orei e falei, peguei o telefone, eu falei: eu vou cancelar. Quando eu pego o telefone para ligar, ele bate na porta. Eu abri, ele: eu vim te pegar. E agora não tem como fugir. Então eu fui, com medo, mas fui. E olha, Deus, do carro até o final do culto, foi Deus falando comigo, irmãos. Entrei no carro, todos os louvores eram direcionados para a volta. Chego nessa igreja, e aí os louvores começam. Imagina que eles começaram a cantar? Porque você saiu da igreja e mal que... Falei: rapaz, eu acho que ele falou pro pessoal aqui que eu sou desviado. Eu falei: não pode. Irmãos, a palavra da noite. Qual foi a palavra da noite? Filho pródigo. Meu coração começou a queimar, a arder. Deus falando o tempo todo. E mais uma vez eu tive que tomar uma decisão. Foi dando o final do culto, Deus apertando, aquele fogo tremendo no meu coração. E era tão forte, eu comecei a ouvir a voz de Deus no meu coração, me chamando: vem, vem, vem. E eu assim, falei: Senhor, se é o Senhor mesmo, o pastor vai fazer o apelo, eu vou. Falei. O que o pastor fez? Não fez. Deus virou e falou assim: ele não vai fazer o apelo. Eu estou te chamando. Eu falei: não, estou ficando maluco. Só que a gente conhece a voz do nosso Pai, irmãos. E era Deus. Um fogo tremendo queimando no meu coração. E eu: não. Se o pastor fizer, eu vou na igreja, eu sei. Já ia na igreja, eu sei que o pastor faz apelo. Todo pastor faz apelo. Eu vou. Se ele fizer, eu vou. Deus: não, ele não vai fazer o apelo. E eu estou te chamando. E aquilo foi terminando o culto. Eu: gente, o que eu faço? E aí Deus falou algo forte que marcou minha vida. Deus falou assim: hoje é a sua última chance. Você vai morrer. Hoje é a sua última chance e você precisa decidir. Irmãos, eu tomei a decisão de ir, mas não foi por medo de morrer.
E depois que eu fui entender que era morrer, foi porque eu ouvi a voz de Deus. Eu decidi dar uma decisão para Ele. No meio do culto, um garoto doido sai lá da frente e vem pro altar, ninguém sem entender o que está acontecendo. Não, eu quero voltar. Eu ouvi a voz de Deus, eu disse: eis-me aqui, Senhor. E desde então Deus tem estado conosco, nos impulsionado. Irmãos, eu queria... Esse testemunho, ele tem 12 anos. E eu contei... Se eu contei para 2 pessoas, isso foi muito. Deus separou algo tremendo para essa noite. Essa palavra que eu queria ministrar com você. Naquele dia eu não entendi o que significava morrer. Deus falou: você precisa, essa é a sua última chance, você precisa decidir. Hoje você vai morrer. Naquela noite eu decidi: ou eu morreria para o mundo, ou eu morreria no mundo. E nós chegamos na Secrinha há 3 anos. E ali, olha só, tem 12 anos esse testemunho. Há 12 anos que a gente caminha, a gente vai à igreja, que a gente caminha. Mas nesses últimos 3 anos, nós fomos ativados de uma maneira sobrenatural. Porque nós permitimos que Deus passasse. Eu permiti que Deus revelasse a minha identidade nele. Eu permiti ser ativado. Eu respondi a Deus e aos céus: eis-me aqui, Senhor. Queria pedir para você se colocar de pé. Quando a gente chega na Secrinha, eu encontrei um pai, encontrei irmãos que nos abraçavam, que nos direcionavam. O pastor Saulo é um deles, que nos impulsionou. Eu fui muito confrontado, irmãos. E eu falo nesse livro, algumas perguntas, elas nos ativam, nos marcam. E elas são: qual a sua identidade? Qual o seu propósito? Entenda que em todas as decisões, algumas serão mais fáceis, outras difíceis, mas você precisa decidir. A gente precisa decidir hoje. Hoje é uma noite de cura. A cura que você precisa está em uma decisão. O direcionamento de Deus para mim e para você nessa noite é: decida decidir. Não decidir já é uma decisão. Não responder já é uma decisão. Pare e pense. Você quer acordar amanhã da mesma maneira que você acordou hoje? Vazio, com as mesmas indagações? Permita que Jesus passe na sua vida. Permita que essa atmosfera possa fluir através de você. Possa fluir em você, possa transformar tudo. Libertar tudo na sua casa, na sua família. Se você deixar que Deus passe na sua vida, primeira coisa, Ele vai trazer a identidade para você. Ele vai revelar a sua identidade. E algo sobrenatural de Deus vai fluir. Aleluia! E eu quero terminar essa palavra. Isaías 6, 8. Fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite. A quem enviarei? E a quem há de ir? Quem há de pregar em Vila Rica? Irmãos, feche seus olhos. Aonde está você que, quando eu comecei a falar, queimou no seu coração? Eis-me aqui. Deus está te falando: sou eu, o Senhor, que estou falando com você. Eu tenho algo tremendo para fazer na sua vida. Eu tenho algo tremendo para fazer através de você.
Decida decidir. Todo lugar é comum até que Jesus passe. Permita que Ele passe na sua vida. Aleluia. Onde está você, irmão? Em que Deus falou no coração, em que Deus chamou: a quem enviarei? A quem enviarei? Naquela noite em que o pastor pregava sobre o filho pródigo, Deus falou algo. Não vai ser Ele que vai te chamar. Eu estou te chamando. Eu, o Senhor, estou te chamando. E eu creio que o Senhor está falando aos corações hoje. Eu estou te chamando. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, abra os nossos corações. Revela a Tua verdade. Pai, eis-me aqui. Nós colocamos em Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo medo, todo bloqueio, tudo aquilo que paralisa, Pai, o seu coração, tudo aquilo que paralisa o bloqueio, a identidade. Pai, o inimigo, ele tem oferecido ofertas, propostas que têm tirado o direcionamento. Mas nós queremos te pedir, Pai, abra os nossos olhos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Decisões decidem destinos. Nós muitas das vezes sonhamos com o nosso futuro, destinos ao qual desejamos alcançar. Mas reflita comigo nessa noite. Será que as decisões que nós estamos tomando hoje nos levarão para esse destino? Será que os caminhos que estamos percorrendo nos levarão em direção a esses sonhos, a conquistas, a vitórias que nós tanto desejamos buscar? O que Deus colocou no teu coração nessa noite? Será que não é o momento de você se posicionar e mudar a sua estratégia? Decidir tomar um novo rumo? Decidir escolher uma nova história? Decidir buscar algo novo vindo da parte do Senhor para a sua vida? O que Deus colocou no teu coração? Talvez você precise se posicionar, se decidir em: Senhor, como o André disse aqui, eu quero voltar para a Tua presença, eu quero voltar a Te buscar, eu quero voltar a ter intimidade, eu quero voltar a ouvir a Tua voz, eu quero voltar, Senhor, a buscar os Teus caminhos. Oh, se você nunca ouviu falar de Deus, ou se você só ouviu falar, mas nunca sentiu, será que hoje não é a decisão, o dia, a noite, de você tomar essa decisão de: Senhor, eu estou aqui na Tua casa, o Senhor me trouxe aqui, porque se dependesse de mim eu não estaria. Eu poderia estar em casa vendo uma televisão, eu poderia estar em tantos lugares, uma quinta-feira, ir para Bauer Fest, tomar um chopp com os amigos, me divertir, mas o Senhor me trouxe aqui por um motivo. Então, Pai, nessa noite eu quero tomar uma decisão de buscar a Tua presença. Eu quero Te aceitar na minha vida, eu quero Te buscar, eu quero sentir a presença desse Espírito que todo mundo fala, mas eu quero participar disso. Eu não quero só ouvir falar, mas eu quero presenciar. Se você é essa pessoa que Deus tem tocado no teu coração, através do testemunho do André, através das palavras que você tem ouvido, vem aqui à frente.
Decida mudar a sua vida nessa noite. Decida mudar a sua história. Decida mudar a história da sua casa. Decida mudar o rumo para que você alcance essas vitórias, aquilo que Deus tem para você, porque aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Não há nada que o mundo possa te oferecer que possa ser melhor do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então tome essa decisão nessa noite. Decida por Deus. Decida por Jesus, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra dele, recebendo uma direção, ouvindo que nós precisamos decidir algo na nossa vida. Até mesmo você que já tem Jesus contigo, que já levantou suas mãos, que já disse: Senhor, eis-me aqui. Talvez esteja faltando uma decisão na sua vida. Porque quantas vezes a gente faz cultos de sozo, cultos de cura, de libertação, de salvação, e quantas vezes a gente decide não sair do nosso lugar. Ah, porque o meu vizinho vai ver, porque alguém vai ver o que eu estou fazendo, porque alguém vai me ver indo lá na frente, porque alguém vai me ver levantar a mão e vai saber que eu estou com problema. Não interessa o que o seu vizinho vai ver, vai fazer, vai falar, vai ouvir. Interessa o que Jesus está falando com você. Se Deus tocou no seu coração, é porque Ele quer ativar algo dentro de você. Mas Jesus não é aquele que chega na porta, mete o pé e vai entrando. Não! Jesus é aquele que bate a porta. Se você entendeu que é Ele que está batendo, abra a porta, porque Ele quer ceiar com você nessa noite. Ele quer liberar a bênção do céu para a sua vida. Ele quer liberar a cura. Ele quer liberar a salvação. Ele tem projetos para fazer através da sua vida. Ele tem pessoas para resgatar através das suas vidas. Através do que Ele vai fazer. Através da transformação que Ele vai fazer em você. Vai alcançar vidas com propósitos. Mas para isso a gente precisa liberar. Porque Ele não vai invadir. Ele quer ser convidado. E para ser convidado, depende de cada um de nós. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque não é por força, é por entendimento, é por amor, é pela Tua graça.